Fala pessoal, tudo bem? Olha, começou toda uma discussão semana passada entre vários setores dizendo, o governo afirmando que o desemprego no Brasil caiu e várias pessoas meio que acusando, né, dizendo que o governo maquiou os resultados. Mas qual será então a verdade? De fato, caminhamos para a erradicação do desemprego no Brasil ou de fato tem algo ali meio estranho nos números? Peraí. Não sai, inscreva-se, deixa seu like aqui, aguarda, que logo, logo eu falo para vocês. Olha, gente, Opinião Sem Medo é um dos podcasts do maior e do melhor hub de podcasts de Minas Gerais, Estúdios Fan TV, tá? Então aqui a gente trata sobre assuntos, análise econômica, análise política, temas inteligentes. É aqui onde que a gente vai discutir e passar isso aqui para você. Olha, esse ponto que está sendo trazido me fez, primeira coisa, como um bom pesquisador, fazer o quê? Eu fui no IBGE. Gente, quando você vai avaliar qualquer número, você vai direto à fonte, para você entender o que essas pessoas estão fazendo lá. Então, primeira coisa, está lá no IBGE, isso foi analisado na quinta-feira, números que estão na página do IBGE, pode ter dado uma variação e outra, uma alteração, mas está muito atual, tá? Não estou falando aí, estou gravando hoje, dia 5 de junho, ou seja, está bem atual, ok? Bom, gente, primeira coisa, vamos entender como que o IBGE enxerga. Quando você fala IBGE, estamos falando de governo, estamos falando de governos, ok? Mas eu tenho várias críticas e eu vou colocar essas críticas aqui para vocês ao longo desse vídeo aqui, ok? Primeira coisa, população ativa, nós estamos falando que a população brasileira, ela está ali próxima a 217 milhões de brasileiros. 216 e alguns quebrados, lá vai umas carteiradas. Tá? Vou colocar números redondos, porque você que está em casa, eu não preciso pegar a calculadora e ficar fazendo cálculo, eu vou te ajudando aqui mais ou menos aqui, tá legal? Só que dessa população, o governo, o IBGE, ele fala o seguinte, microempreendedor individual, estudantes que estão ali fazendo a universidade, estão dedicando ao seu tempo e não trabalham, e as donas de casa que não podem trabalhar, tá? Essas pessoas, eles não computam como força de trabalho. Primeira crítica minha. Dona de casa tem que ser analisada da seguinte ótica. Quantas donas de casa não podem trabalhar é porque o salário que elas vão receber é muito menor do que poderia, de repente, pagar alguém para poder ficar em casa fazendo, de repente, o serviço. Ah, Leandro, você está pensando naquela ideia antiga de doméstica. Não, procure uma empresa terceirizada que contrata esse tipo de serviço e você vai ver o que eu estou dizendo em termos de valores. Então, nós temos aquilo que eu considero não é uma dona de casa por opção, é uma dona de casa por falta de conseguir substituir e ir para o mercado de trabalho. Ok? Isso é a primeira crítica que eu vejo, que eu falo, porque a partir do momento que você já tira esse grupo, você já está dizendo, então, que você fala que o modelo econômico brasileiro é falido. Se você não consegue permitir que uma pessoa de uma casa consiga sair para trabalhar e com o dinheiro dela custear uma empresa, não vou dizer pessoa, ou uma diarista, uma pessoa que vem 2 vezes à sua casa para poder te ajudar, é porque você sabe que a renda, o salário que você obtém dentro do Brasil é muito baixo. Isso só vai provando para vocês, vários vídeos eu falo isso, que o brasileiro está perdendo renda, vários vídeos eu venho dizendo que a inflação está corroendo o nosso poder de ganho, mas não é o papel agora. Vai sobrar então, tirado aí esse grupo que o IBGE diz, nós vamos sobrar em torno de 175 milhões, próximo de 176 milhões, que é o grupo que o IBGE considera que está apto a trabalhar.
Ou seja, você não está classificado como microempreendedor individual, você não está classificado como dona de casa e você não está classificado, então, como um estudante universitário que está ali estudando, dedicando como sua força de trabalho, ok? E não está ali para estudar. Os alunos do ensino médio. É claro que não se computa também as crianças, né? Porque no Brasil, criança não pode trabalhar. Vamos lá, sobrou 175 milhões. Aí começa você a avaliar. Eu vou direto em um dos dados que vocês estão sendo ditos. Semana passada, o governo alardeou que nós caímos de 8% para 7,5%. Mas os próprios números do IBGE são um pouquinho diferentes do que está sendo dito no mercado. O IBGE diz que, olha, primeiro, não se fala mais desempregados. O IBGE ele vai dizer que são as pessoas desocupadas, ok? São 8,61% dos 175 milhões de brasileiros, ok? Estão à procura de trabalho. Olha que loucura. Primeira coisa, é o que eu falo, que os políticos, tá, os governos, querem mentir para eles mesmos. Porque nós temos aí várias situações que eu chamo que são as situações de desânimo. A pessoa, então, agora está desempregada porque ela está procurando trabalho. Depois de um ano, ela desiste de procurar um emprego porque não consegue ser contratada por N motivos e começa ali a vender um docinho, procurar um jeito de fazer seu dinheiro. Não é nem microempreendedor individual, ou seja, não é nem uma empresa constituída e não é desempregado. O governo diz que essa pessoa que tem renda, você está trabalhando, tem renda, mas não tem carteira de trabalho, computa como ocupado, computa como empregado. Gente, aí você já começa a ver que tá errado. Porque é o seguinte, desemprego são aquelas pessoas que não conseguiram ser absorvidas pelo mercado. Essa é a realidade. São pessoas que não conseguiram ser absorvidas pelo mercado. Desculpe, gente. E pior, não conseguiram constituir uma empresa formalizada. Elas vivem à margem da lei. Na economia existe uma coisa de economia marginal. São aquelas pessoas que vivem à margem da lei, não estou dizendo fora da lei. São pessoas que não estão nem numa CLT com a carteira assinada, não são nem empresa, e pior, não recebem nem benefício social. Elas vivem ali, ó. Vivem ali e o governo simplesmente fala, não, esses caras estão trabalhando. Então, como eles estão trabalhando, eles estão ocupados. Ok? Então, aí você já começa a ver que a coisa é um pouco mais complicada. Quando a gente vai e olha para um outro segmento, chamado de aquelas pessoas que recebem algum tipo de benefício social. Traduzindo para vocês, são pessoas que o governo banca. Benefício social, renda social. Esse benefício sai dos cofres públicos para poder manter. Gente, aí eu dei um pulo, rapaz. Eu dei um pulo, assustei. Nós estamos falando aí que dos 175 milhões de brasileiros aptos a trabalhar, 38, vou dar um número certinho, 38,03% disso recebe algum tipo de benefício social dentro desse grupo, inclusive pessoas que trabalham. Aí eu não investiguei a tanto, mas eu vou apurar esses dados depois. Será que essa pessoa que recebe benefício social, ela é tirada do grupo de ocupadas? Ou será que ela computa como benefício social e também computa como ocupada? Porque ela pode estar trabalhando e ainda assim receber algum tipo de benefício. É o IBGE que está afirmando isso aí, não sou eu. Tá? Pode entrar lá e olhar. Quando eu falei assim, gente, mas peraí, tem algo, agora me preocupei. Porque o governo está falando que nós temos 8,61% apenas de desocupados, desempregados no Brasil, de pessoas que estão procurando emprego. Nós temos 38,03% de pessoas recebendo algum tipo de benefício social.
Ou seja, nós temos aí um grupo bastante considerável dentro dos 175 milhões que estão sendo bancados pelo governo. Se estão sendo bancados pelo governo, é porque a renda não consegue ser, de fato, suficiente para manter aquela família e o mercado não consegue absorver essas pessoas com um salário digno. Aí eu falei assim, cara, deixa eu fazer um cálculozinho aqui. Cálculozinho. Na hora que eu peguei e somei os 38,03 de benefício social, mais os 8,61% dos desempregados, isso chegou a quase 47% dos 175 milhões. Isso dá aproximadamente 81 milhões de brasileiros que não trabalham. Então, o IBGE apresenta para o mercado dizendo, olha, são só 7,5%, são só 8%. Mas a realidade é que para cada 10 brasileiros, vou fazer uma conta de papel de padaria aqui para vocês, tá? 10 brasileiros, quase 5 deles, quase 50%, não tem emprego. Desses 5, 4 recebem benefícios sociais. 1 não recebe benefício social, está desesperado por emprego. Aí o governo fala, o desemprego no Brasil é baixo. Não é. Pior. Isso sobra o montante de 57% dos brasileiros, dos 175 milhões, lembrando que eu estou botando números rasos aqui, na descrição tem os números em detalhes, tá legal? Isso eu acho que é importante depois você olhar, faz os cálculos para confirmar o que eu estou dizendo aqui. Então nós temos aqui um número de 57% desses 175 que estão trabalhando. Só que para piorar, o governo computa, já falei isso aqui agora, falei alguns instantes atrás, o governo computa a pessoa como empregada quem está trabalhando sem carteira. O governo foge do discurso de emprego e fala como se fosse ocupado. Ah, você está ocupado. Mas a pessoa que está ali sem carteira, talvez ela não está sem carteira porque ela pediu. Ela está ali sem carteira é porque talvez é a única opção que ela tenha de botar dinheiro em casa e botar comida em casa. Mas ela não tem nenhuma garantia. Hoje eu posso te entrevistar que você está ali sem carteira, amanhã você está demitido. Você não tem nenhuma garantia. Ok? Então, para a gente finalizar aqui, para não ficar um vídeo muito extenso, que são números bastante complexos, respondendo a primeira pergunta, o desemprego do Brasil é de apenas 8%? Não. Eu não considero isso porque os próprios números do IBGE mostram. Então, nós estamos falando aí que estamos em torno aí de seus cerca de 45% da população apta a trabalhar, ela está ou desempregada ou está sendo sustentada pelo governo. E apenas 55% dessa população é que está trabalhando, com ou sem carteira. Esses números, gente, não começaram com Lula. Esses números vêm acontecendo há muitos anos. Quem me conhece em sala de aula, nas palestras, eu sempre venho dizendo isso. Se pinta o Brasil como uma grande potência, mas na hora que você olha para os números de forma muito realista, percebe-se que nós temos um problema. A pergunta é, o número de desempregados vem caindo, mas vem também aumentando o número de pessoas que desistiram de procurar emprego? O número de empregados está caindo, mas vem aumentando o número de pessoas que recebem algum tipo de benefício social? O número de pessoas trabalhando está estável, mas tem aumentado o número de pessoas sem carteira de trabalho?
não é situação boa. Vários vídeos eu estou dizendo isso aqui, o cenário econômico do Brasil não é legal, tá? Vou fazer logo, logo um vídeo sobre o PIBão, né? Que o pessoal nossa, que delícia, vamos, aqui nosso PIB tá mesmo tão bom assim. E pior, vou fazer um outro ainda, chamado O que está acontecendo com o microempreendedor individual, gente? Tem problema vindo aí nesse segmento tão importante dentro do Brasil. Curtiu? Não se esqueça, faça sua inscrição aqui, deixe seu like, faça comentários e muita atenção. Lembre-se o seguinte, não estamos aqui para poder falar sobre A, B, C ou D. A gente pega os números e a gente analisa. Como diz o povo, doa quem doer. Até o próximo vídeo.